E aí, palmeirense, acordou bem hoje? Tá tendo uma boa sexta-feira? Depois do vexame, depois do filme de terror, né? Da bizarrice que o Palmeiras protagonizou ontem contra a LDU? Depois de ontem, que o nosso treinador fez um excelente trabalho, né? Naquele jogo, que ele se preparou muito bem para aquele jogo, né? Escalou bem o time, né? Estudou a LDU, alterou bem o time ao longo do jogo, né? Tá feliz hoje? Tá orgulhoso do que a gente assistiu ontem? Tá tendo uma boa sexta-feira? Foi com a camisa do Palmeiras hoje pra rua, pro trabalho, pra escola, faculdade, onde quer que seja? Palmeiras, o Palmeiras ontem protagonizou aí pra gente um dos piores, talvez o pior jogo da história, né? Que eu já vi o Palmeiras jogando, né? O Palmeiras protagonizou ontem uma das maiores bizarrices que eu já vi na Libertadores, né? E, cara, eu quero falar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte. Sinceramente, eu tava pensando, depois desse jogo, né? Depois que a gente tem uma noite de sono, dorme, eu tava pensando sinceramente o seguinte. Vocês estão observando que o Palmeiras desse ano, ele é um Palmeiras que o que ele mais gosta de fazer é iludir o palmeirense. O que ele mais gosta de fazer é fazer o palmeirense acreditar que agora vai acontecer, que agora o time tá bem, e quando chega aquele jogo grande, quando chega aquele jogo que o time tem que se provar, chegar ali e realmente confirmar que ele é melhor, que ele é o favorito, quando ele vai enfrentar um grande adversário, vocês estão observando que aí esse time fraqueja, esse time pipoca? Então, assim, eu sinceramente, eu enxergo, obviamente, o principal culpado, obviamente, de todos esses vexames que vem acontecendo é sim o nosso excelentíssimo treinador. Só que, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês também. Tem alguma coisa ali errada com esses jogadores também, cara. Porque, assim, olha, eu nem vou falar do ano passado, tá? Nem vou pegar o ano passado. Vamos falar desse ano. Porque esse time aí foi montado pra esse ano. Cara, se vocês forem olhar, esse ano inteiro, esse time não se prova. Esse time não se prova. Não só o time, o elenco, mas o técnico também. É todo mundo junto, né? O treinador e o time, todo esse combo, eles não se provam, cara. Eles não se provam. É chegar na hora, nos momentos ali de decisão, que, cara, os caras fraquejam. Os caras vão mal, os caras perdem para times tecnicamente inferiores, com folha salarial menor, entendeu? Perde em casa. É só vocês verem o que esses caras vêm protagonizando o ano inteiro. O Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira vem fazendo já ultrapassou o absurdo, né? Já venho falando isso aqui no canal faz tempo. Então, o que o Abel vem fazendo e esses jogadores vêm fazendo, ao longo desse ano principalmente, é uma coleção de vexame, cara. É uma coleção de vexame, é fazer o palmeirense de otário. É fazer o palmeirense que vai lá, compra ingresso e acompanha e assiste os jogos, o palmeirense que tá torcendo de verdade, é fazer o palmeirense de otário, o palmeirense de babaca, cara. É só vocês observarem, essa temporada inteira é uma coleção de vexames. Tudo que eles vêm fazendo. No Campeonato Paulista, eles não iam nem se classificar, né? E aí o pior é que você vê um monte de palmeirense comprando a ideia de que, não, o Paulista não importa, o Paulista não é importante, porque o time, ele tá rodando o time, ele tá usando o Paulista de laboratório, não sei o quê. Ele tá usando o Paulista de laboratório, porque eu vi um monte de palmeirense falando isso. Ele tá usando o Paulista de laboratório? Entendeu? Era essa a justificativa. Então a Libertadores é laboratório também, porque você entrar ontem com o Rafael Veiga pra jogar, né? Você entrar com o Rafael Veiga, então é laboratório. A Libertadores também, né? Ele deve estar fazendo a Libertadores de laboratório, né? Também. Então eu queria entender quando que vai acabar esse laboratório de Dexter. Queria saber quando que vai acabar o laboratório, né? Entendeu? Então assim, o Palmeiras não ia nem se classificar no Paulista, cara. Não ia nem se classificar. Vocês não lembram lá? Teve que fazer um jogo lá, suando sangue contra o Mirassol. Acho que foi contra o Mirassol, se eu não me engano. Que
teve que depender de um gol lá no último lance, acho que foi do Alan, para conseguir se classificar. O Palmeiras ia cometer o vexame de não se classificar no Paulista, no Campeonato Paulista, cara. Estadual, que tem um monte de gente que chama de Paulistinha, né? O Palmeiras não ia se classificar, fez um Campeonato Paulista ruim, horrível, né? Não ia se classificar. E aí chegou lá, fez uma semifinal ali contra o São Paulo, onde o Palmeiras teve dificuldade contra o São Paulo, né? Teve dificuldade, correu o risco ali de ser eliminado dentro do Allianz Parque para o São Paulo, para aquele São Paulo do Zubeldia, cara. O São Paulo do Zubeldia, que o Zubeldia em seguida foi demitido lá. O Zubeldia é totalmente contestado. O São Paulo estava, depois do Campeonato Brasileiro, beirando a zona de rebaixamento. E o Palmeiras estava lá, tendo dificuldade e se classificou para a final daquele jeito, né? Daquele jeito polêmico, com aquele pênalti ali bizarro que marcaram em cima do Vitor Roque, aquele pênalti polêmico pra caramba. Se classificou desse jeito. Desse jeito. Porque até sair esse gol de pênalti, eu lembro muito bem que o jogo estava difícil. Tava difícil pro Palmeiras ali, aquele jogo. E aí depois, chegou na final, aí a gente viu o que eles fizeram, né? Chegou na final, a gente viu o que eles protagonizaram, né? O vexame que eles protagonizaram. Eles tiveram a capacidade de perder pro Corinthians, de tirar o Corinthians da fila de títulos de 6 anos, que o Corinthians não ganhava nada, entendeu? Eles tiveram a capacidade de ressuscitar o Corinthians, cara. Perderam o jogo dentro de casa, né? Perderam o jogo dentro de casa, não conseguiram vencer o Corinthians dentro de casa e chegou lá no Itaquera e empatou. Então eles perderam o campeonato jogando muito mal, não apresentando nada, absolutamente nada. Aí chegou lá no Campeonato Brasileiro, aí é o momento da ilusão de novo, né? Começa a iludir. Aí todo mundo ficou iludido com aquelas vitórias ali em cima de Inter. Eu lembro muito bem, não, porque o Palmeiras ganhou do Inter no Beira-Rio, porque o Palmeiras venceu o Fortaleza e tal. E se vocês forem observar, olha onde estão esses times hoje, cara. Olha onde estão esses times. Olha onde está o Fortaleza. O Fortaleza vai ser rebaixado. O Internacional tá liberando zona de rebaixamento. Tá lá embaixo na tabela. Ou seja, vitórias que deveriam ser vitórias comuns de um time com a folha salarial do Palmeiras, com o investimento do Palmeiras, que é ganhar de um Fortaleza fora de casa, todo mundo tratou como se aquilo ali fosse ganhar de um time da Liga dos Campeões. Não parecia que não era o Fortaleza, era o Bayern de Munique que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou do Manchester City, entendeu? Então assim, todo mundo ficou comprando essa ideia, porque ganhou de Inter, porque ganhou de Fortaleza, porque ganhou esses joguinhos normais de Brasileirão, o jogo de rodada de Brasileirão, que outros Palmeiras do passado ganhavam também. O Palmeiras do Deca com o Felipão, o Palmeiras com o Cuca ganharam jogos assim também. O Palmeiras com o Cuca venceu o Inter no Beira-Rio também. Então assim, nada absurdo, né? E todo mundo comprando essa ideia. Aí foi iludindo todo mundo. Vitóriazinha em cima do Inter, vitóriazinha em cima do Bragantino, vitóriazinha em cima do Fortaleza. Quando chegou a hora de se provar de verdade, quando chegou a hora de se provar, né, contra o Flamengo, perdeu dentro do Allianz Parque. E no jogo seguinte perdeu pro Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, quando começou a precisar enfrentar os times de G4 ali, já fraquejou, já tomou pau. Já tomou surra ali. Perdeu do Flamengo dentro de casa, perdeu do Cruzeiro. Aí foi assim pra Copa do Mundo de Clubes, meio contestado de novo, né? Você vê que fica oscilando, né? Oscilando. É sempre assim. O time é aquele time que ele arregaça time médio. Time médio, time pequeno da tabela, ele destrói, né? Então, goleia a Juventude, arregaça o Fortaleza. Esses aí, o Palmeiras é um leão nesse ano. Agora, quando pega o Flamengo, pega um Cruzeiro, vai pegar um jogo em fase aguda de competição, pega o próprio Corinthians, aí acabou, né? Aí vira um gatinho, né? Um filhotinho, gatinho, bonitinho. É isso. Foi pra Copa do Mundo de Clubes, não venceu nenhum europeu, foi pra lá, não fez nenhum jogo bom. Fez um jogo talvez razoável contra o Porto. Tirando contra o Porto, não fez nenhum jogo bom, né? Nenhum. Foi o único brasileiro que não derrotou nenhum europeu na competição. Todos os outros times derrotaram o europeu, menos o Palmeiras. Foi o único que não conseguiu fazer isso, né? E foi eliminado, obviamente, de novo, né? Caiu para o Chelsea com um trabalho, com uma preparação ruim, péssima do Abel, né? Igual ele fez ontem contra a LDU. A mesma coisa, aquele tipo de jogo ali onde o time é mal escalado, onde ele mexe mal no time, a estratégia que ele usa é péssima. É isso, é simplesmente isso. Olha o jogo que o Palmeiras fez contra o Inter Miami. Vocês não lembram daquele jogo? O Palmeiras foi completamente dominado, massacrado.
Aí no segundo tempo ele mexeu um pouquinho ali, ele consertou a cagada que ele fez, e aí o Palmeiras conseguiu empatar ainda. O Palmeiras estava sendo completamente massacrado por um time da MLS, gente. Um time da MLS. O Palmeiras estava sendo massacrado. E aí, foi lá, fez uma Copa do Mundo totalmente inexpressiva, né? Não venceu nenhum grande jogo, assim, né? Não existe um jogo pra gente se lembrar, não tem. O Botafogo venceu o PSG, o Fluminense venceu a Inter, o Flamengo deu uma sacolada no Chelsea, e o Palmeiras? Nada. O que a gente vai lembrar daqui 10 anos dessa competição? Nada, nada. Vai lembrar do quê? De um jogo contra o Porto que foi 0-0 e uma vitória em cima do Botafogo? Não vamos lembrar de nada. E aí, volta com essa eliminação, né? Aquela coisa bizarra, né? O Everton frangando, aquele gol assim ridículo que o Palmeiras tomou com o Everton sofrendo um frango ali de bola desviada. Volta pro Brasil pra fazer o quê? Pra ser eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil. Quando pegou outro jogo grande de novo, que foi o Corinthians, perdeu os 2 jogos, cara. Jogou mal os 2 jogos, foi eliminado perdendo os 2 jogos, né? Parece que tomou 3 gols, né, nos 2 jogos e não fez nenhum. 1-0 em Itaquera e 2-0 no Allianz Parque pro Corinthians. Ó que maravilha. Esse é o Palmeiras de 2025. E aí depois disso, de novo, começou a iludir. Aí ele foi lá, mexeu no time, colocou o Flaco, o Vitor Roque, deu uma mexida, deu uma melhorada ali. Começou a iludir todo mundo de novo, né? Porque começou a golear os pequenos, né? Começou a golear esses times. Aí todo mundo começou a ficar iludido de novo. Conseguiu passar do River Plate, aí acabou. Vamos que vamos, agora vai ganhar, pra chegar agora e fazer o que eles fizeram ontem. E tem um detalhe aqui, tá? Contra o River Plate, eles, de certo modo, brincaram com a sorte também, porque no primeiro jogo, o Palmeiras fez um segundo tempo ruim, um péssimo segundo tempo, tá? O River Plate pressionou pra caramba o Palmeiras, inclusive conseguiu um gol. Se tivesse mais uns 5, 10 minutos de jogo, ficava 2-2 aquele jogo. Não seria 2-1 pro Palmeiras, não, ficava 2-2. Se tivesse mais uns 5, 10 minutos de jogo, o River empatava aquilo ali. E voltou pro Allianz Parque, o River foi melhor. O River foi melhor em boa parte do jogo. O Palmeiras teve dificuldade em boa parte do jogo. O Palmeiras não fez um grande jogo contra o River. Não fez, não. É que o River não conseguiu matar o jogo ali. Não foi um grande jogo. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu resolver. Entendeu? Então, assim, vocês estão vendo? E agora, óbvio, né? Com base no jogo de ontem, esse vexame, né? Essa coisa absurda. Então, é que eu tô falando pra vocês. O Palmeiras desse ano, ele é isso. O Palmeiras de 2025... ele é isso, ele é um time que ele não é confiável, cara, ele não é confiável, ele é isso, o Palmeiras desse ano ele é isso, ele é aquele time que ele é um leão em jogo médio, jogo pequeno e jogo médio, jogo contra o Juventude no Brasileirão no Allianz, jogo contra o Vasco no Brasileirão no Allianz, né, esses jogos assim de time que tá ali de 12º pra baixo, ele é um leão. Agora, já chegou agora e já perdeu pro Flamengo. Tava esquecendo disso. Perderam os 2 jogos pro Flamengo no ano. Vamos falar real aqui. O que o Palmeiras jogou esse ano grande? O que foi decisão de verdade? Corinthians na final do Paulista. Perdeu, não venceu nenhum dos 2 jogos. Foi derrotado e o Corinthians foi campeão. Depois, os jogos grandes de Brasileirão no primeiro turno, que foi o Flamengo, perdeu. Cruzeiro, perdeu. Aí jogou contra o Mirassol, empatou. Vamos falar do G4, que hoje é o G4 ali, né? Empatou, né? Vamos talvez colocar o Botafogo, vai. O Botafogo empatou também. Olha isso, gente. Não ganhou de ninguém. Vocês estão vendo isso? Até o meio do ano. Chegou no Mundial, não ganhou de nenhum europeu. Que todos os brasileiros fizeram isso. Voltou pro Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians. Perdeu os 2 jogos, né? E agora, no Brasileiro, ele já perdeu pro Flamengo. Tá? Vai jogar agora com o Cruzeiro no final de semana agora que a gente não sabe o que vai acontecer. E vai jogar com o Mirassol fora. Vocês estão vendo o futebol que o Mirassol tá jogando? O Palmeiras vai jogar com o Mirassol fora de casa. O Mirassol, se eu não me engano, não tá perdendo fora de casa. Tá com um tabu lá que não perde jogando na casa deles lá. Então, assim, o que o Palmeiras ganhou de verdade? O do River Plate.
Só. Foi o River Plate, foi a exceção à regra desse ano. Diante de diversos jogos, diversas decisões, a exceção à regra desse ano foi o River Plate, e ainda por cima, brincando com a sorte contra o River Plate. Fazendo um segundo tempo ruim na Argentina, onde poderia ter se complicado, né? O Abel sempre substituindo mal, sempre mexendo mal, e fazendo um jogo também esquisito no Allianz Parque, que o Palmeiras teve dificuldade. E agora, contra a LDU, que todo mundo não dava nada pra LDU, contra a LDU, tomou essa sacolada, esse filme de terror aí, que eles fizeram ontem, cara. Então, assim, o Palmeiras esse ano, ele é isso, cara. O Palmeiras esse ano é isso. E o Abel, ele é o líder dessa... Se a gente for olhar dessa coreografia macabra, né, se a gente for olhar esse teatro de louco, ele é o roteirista, né? Ele é o roteirista, o diretor. Ele é tudo, né? Ele é o diretor ali desse filme de terror. Se a gente for olhar todo esse filme de terror ali, se você olhar para o diretor ali, é o Abel, ele é o diretor disso tudo que está acontecendo. Ele é o diretor. Então, assim, como a gente agora acredita, cara, como que você vai acreditar numa virada na semana que vem? Eu quero deixar bem claro que pode virar, tá? Pode virar, sim. Talvez o Palmeiras consiga, pode ser. O time do Palmeiras tem qualidade pra isso, mas esses jogadores não se provam. Esses jogadores não se provam em jogo grande. Esses jogadores e o treinador, entendeu? Esse ano ele é a definição de vexame, ele é a definição do que é vexame, do que é pipocar, do que é frouxidão. É isso esse ano, cara. É o que eu tô falando pra vocês. O Palmeiras, ele conseguiu fazer coisas esse ano que nunca na história a gente tinha passado. O Palmeiras nunca tinha sido eliminado 2 vezes pro Corinthians no mesmo ano. Aconteceu isso. Entendeu? Daqui a pouco o Flamengo ele já vai passar o Palmeiras aí no confronto direto. O Palmeiras, a minha vida inteira eu sempre vi o Palmeiras na frente do Flamengo no confronto direto. O Palmeiras vai acabar ficando pra trás. O Flamengo vai acabar passando o Palmeiras no confronto direto, de tanto que o Palmeiras perde do Flamengo. Então é isso, cara. O que tá acontecendo não tem nada de diferente do que a gente vem observando há uns 2 anos já. O Palmeiras não vence o time do G4, G5, G6, não vence, já perdeu os 2 pro Flamengo esse ano, vai jogar agora com o Cruzeiro, já perdeu pro Cruzeiro no primeiro turno, não venceu o Mirassol, é isso. É isso, é o que a gente vem observando. Perdeu a final pro Corinthians, foi eliminado pro Corinthians da Copa do Brasil. É isso. E outra coisa, né? Essas eliminações de Copa do Brasil, também. Ano passado caiu pro Flamengo. É isso, é pegar jogo grande, não dá. O Abel não consegue vencer jogo grande mais, é impressionante. Ele tem um time com investimento na mão, com tudo que você imaginar, e ele não consegue vencer jogo grande. Não consegue. Isso aí desde 2023, vamos falar assim, no mínimo, tá? Desde o Boca Juniors. Entendeu? E agora o Palmeiras já tá aí com o pé na eliminação. Ele já tá quase eliminado de outra Libertadores por conta de um trabalho ruim do técnico, de escalação ruim, de mexer de mexer mal no time, de escolher estratégias ruins. É isso. E esse ano tá muito pior, né? Esse ano o vexame tá muito mais alto. Então, eu queria comentar isso com vocês aí. Você, palmeirense, que tá, vai passar essa sexta-feira hoje aí, vai pensar no que aconteceu nesse jogo. Se você for observar, você vai ver que o que aconteceu ontem não é muito diferente do que vem acontecendo há 1 ano, 2 anos pelo menos. Até antes desse ano. É que eu tô fazendo só o recorte desse ano, porque hoje é quase um time novo que eles montaram. Então eu tô falando só desse ano. Mas se vocês forem olhar para esse trabalho do Abel, é uns 2 anos assim já. Já são uns 2 anos assim. Nessa brincadeira aí de perder Libertadores fácil, de ser eliminado para time inferior. É isso. De não vencer time do G6. É isso, cara. Se vocês forem observar, isso não é novidade nenhuma. E o Palmeiras desse ano, ele é uma coleção de vexame. Ele é uma coleção de bizarrice, o que está acontecendo esse ano. Então, se o Palmeiras, se infelizmente se concretizar uma eliminação na semana que vem, não vai ser nada diferente do que a gente veio observando quando eles caíram pro Corinthians na Copa do Brasil, não venceram nenhum europeu no Mundial, perderam o Paulista pro Corinthians. E todos os jogos grandes de Brasileirão contra o G4 e G5 ali, eles não vencem. É isso, não vai ter nenhuma novidade. Entendeu? Então, assim, é de se pensar, é de se refletir isso que eu tô falando pra vocês aqui, porque, cara, é só vocês observarem. Esse time, esse ano, a definição dele é essa. Ele chega o jogo grande, ele pipoca. Ele chega o jogo grande, ele fraqueja.
E o diretor desse filme de terror, que a gente está acompanhando esse ano inteiro, talvez até ano passado, 2023, um pedaço ainda, é o nosso excelentíssimo treinador, beleza? Então assim, agora é difícil acreditar, né? É difícil acreditar, porque quando que esse time se provou? Quando que esse time virou alguma coisa, né? Quando que o Palmeiras voltou pro Allianz pra virar placar e virou? Não vira nada, cara. Não vira nada, ele volta pro Allianz pra ser eliminado. Então assim, como que você vai acreditar que esses caras vão virar? É difícil, cara, é possível? É possível porque é futebol, mas analisando essa temporada, analisando o Abel, é muito difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar. Mas enfim, a gente vai ter que esperar, né? Vamos ter que esperar até a semana que vem pra ver o que vai acontecer. É simplesmente isso, beleza? Obrigado você que assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Avante palestra!